Olá, meu querido aluno da capital, do interior e de todo o Brasil. Eu sou o professor Bruno Taiguara e hoje estaremos aqui para mais uma aula de matemática. Tá curioso para saber qual é o nosso conteúdo? Então, de olho na tela. Muito bem, então vamos lá que agora é hora de estudar. Muito bem, vamos iniciar nossos estudos falando de uma operação muito especial. Que operação é essa, professor? É a multiplicação. Mas antes nós vamos falar sobre tracajás. Professor, o que tem a ver o tracajá com a matemática, com multiplicação? Bom, tem tudo a ver, tá certo? Então vamos lá, de olho na tela. Você já viu um tracajá? O tracajá põe em média 20 ovos que ficam incubados por um período de 90 a 220 dias. Quantos ovos serão postos por 100 tracajás? Aqui comigo. Bom, professor, um tracajá põe 100 ovos, quantos ovos os outros vão pôr? Quanto é que dá essa conta? Tá bom, primeiro eu vou te mostrar quanto é que dá essa conta, tá certo? De olho na tela. Muito bem, vimos aí o resultado, 2.000 ovos. Mas, professor, como foi que o senhor chegou a esse resultado sem fazer contas? É isso que nós vamos começar vendo na aula de hoje, tá certo? De olho na tela. Bom, o tracajá põe em média 20 ovos, que ficam incubados por um período de 90 a 220 dias. Quantos ovos serão postos por 100 tracajás? Né? Aqui que fica a pergunta, né? E o resultado deu 2.000, professor. Como é que a gente faz isso? 20 ovos, cada um põe, né? E eu tenho 100 tracajás. Muito bem, então vamos lá. Então eu tenho 100 tracajás, tá certo? Professor, o que é tracajá? É um tipo de tartaruguinha que tem aqui, tá bom? Olha aí, vou fazer um tracajá bem bonitinho para você, ó. Tá certo? Ficou lindo. Vezes 20 ovos, tá certo? Então, se cada um põe 20 ovos, quanto é que 100 tracajás colocarão de ovos? Eu já sei que o total é 2.000, mas por que é 2.000, professor? Bom, porque na matemática, quando você tem uma multiplicação por 10, por 100 ou por 1.000, você não precisa fazer conta. Como assim, professor? Vamos deixar em stand-by aqui essa nossa continha e vamos começar bem devagar. Por exemplo, se eu tenho aqui 2 vezes 10, eu não preciso fazer conta. O que eu faço? Repito o meu algarismo 2, tá certo? E acrescento o número de zeros que estão aqui. Então, se é um zero, vai vir para cá para o ladinho. Então, 2 vezes 10, 20. Se fosse 2 vezes 100, professor, é o mesmo processo. Vou repetir o 2. E o que eu faço com esses 2 zeros? Eu só acrescento aqui ao lado. Chegando no nosso problema, o que nós temos? 20 vezes 100. E aí, professor, eu tenho 20 vezes 100. O que eu faço agora, professor? Vamos lá. Vou pegar o 2, vou repeti-lo aqui, ó, 2. Quantos zeros nós temos nessa conta? 1, 2, 3. Então, eu vou só repetir esses zeros aqui, ó. 1, 2, 3. Ou seja, 100 tracajás, colocando 20 ovos cada um, é o total de quanto? De 2.000 ovos. Aqui comigo. Muito bem, então você viu que quando as contas são por 10, por 100 e por 1.000, eu não preciso ficar criando aqueles algoritmos, né, que são as continhas que nós fazemos. Mas e quando a conta não é por 10 ou por 100 e por 1.000? Qual é o processo, professor? Bom, é isso que nós vamos ver agora, de olho na tela.
Devido à quarentena, Maria e seus irmãos estão em casa e todos os dias brincam de ping-pong. Maria quer comprar bolinhas para jogar e a loja virtual oferece embalagens com 15 bolinhas. Olha que informação importante no problema, 15 bolinhas. Cada embalagem contém. Vamos lá. Se Maria comprar 14 embalagens, quantas bolinhas de ping-pong ela vai ficar? Vamos só lembrar o seguinte, voltando aqui ao problema, que cada embalagem tem quantas bolinhas? 15. Tá certo? Então, cada embalagem tem 15 e ela comprou quantas embalagens? 14. Então, o problema eu tenho que fazer o quê? Pegar 14, que é o total de embalagens, e multiplicar por 15, porque é a quantidade que cada embalagem tem. Então, eu tenho que saber o quê? Quanto é 14 vezes 15? Vamos fazer a conta. Então, aqui nossa tela de cálculo, vamos colocar aqui, tá certo? O 14, ó, 14, respeitando aqui unidade de dezenas, vezes 15. Muito bem, vamos fazer essa conta aí. 14 vezes 15. Bem devagar, vou começar aqui, ó, com 5. Então, ele vai multiplicar primeiro por quem? Pelo 4, tá certo? Então, ó, 5 vezes 4 é quanto, professor? 5 vezes 4 é 20, tá? 5 vezes 4 é 20. Perdão, deixa eu desfazer aqui. 5 vezes 4, 20. Muito bem, professor. E o que eu faço com esse resultado aqui, com o 20? Muito bem. O 0, que é das unidades, permanece aqui, ó. E o 2, que é das dezenas, ele vai fazer o quê? Ir para a casa das dezenas aqui no lugar do 1. Ó. Então, ele vai subir o 2. Ó. Vou colocar aqui, ó, 2. Olha aqui o 2 subindo. Muito bem. Agora eu vou continuar a conta. Vou multiplicar 5 vezes 1. Lembre, nós multiplicamos 5 vezes 4, agora é 5 vezes 1. E quanto é que é 5 vezes 1? 5 vezes 1 é 5. Tá certo? 5 vezes 1 é 5. Só que lá em cima já foi quem? O 2. Olha aqui o 2. Então, eu tenho que somar este 5 com 2. E 5 mais 2 é quanto? 7. Então, aqui vai ficar 7. Tá certo? Muito bem. Vamos continuar a conta agora. Agora é a vez do 1. Tá certo? Vou multiplicar 1 por 4. Então, 1 vezes 4, 4. Ok? 1 vezes 4, 4. Todo número multiplicado por 1 volta a ser ele mesmo. Ok? Por último, 1 vezes 1, que é o próprio 1. Chegando aqui, meu povo, vamos fazer o seguinte. Sinal de mais. O que eu vou fazer? O 0 vai baixar, não tem com quem somar. 7 mais 4. 7 mais 4 é 11. 1 vai ficar aqui nas dezenas e o outro 1 vai subir. E 1 mais 1 é igual a quanto? 2. Muito bem. Deu um total de quanto? 210, tá certo? 210. Voltando aqui ao problema. Quanto é que é 14 vezes 15? 14 vezes 15 dá um total de 210. Muito bem. Tá certo? Vamos repetir aqui a conta. 5 vezes 4, 20. Ok? 5 vezes 4, 20. Sobe 2. 5 vezes 1, 5, com mais 2, 7. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Vou fazer o que agora? Somar. Baixa o 0. 7 mais 4, 11. Sobe 1. E 1 mais 1, 2. Aqui comigo. Muito bem. Então, vimos aí nessa primeira conta, bem devagar, que eu tenho que ir fazendo o quê? Alocando os números, tá certo? Eu não posso deixar... Se o resultado deu um número que contém uma unidade e uma dezena, eu não posso deixar os dois algarismos embaixo. O da unidade fica e o das dezenas sobe. Tudo bem? Então, vamos mais um exemplo para que você verifique aí a multiplicação. De olho na tela. João deseja completar seu álbum de figurinhas. Para isso, comprou 134 pacotes. Cada pacote vem com uma quantidade de figurinhas, como mostra a figura. Então, João comprou 134 pacotes. E cada pacote vem com quantas figurinhas? Vamos contar aí. 1, 2, 3, 4, 5.
Então, para eu saber o total de figurinhas, aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o seguinte, multiplicar 134 vezes 5. Tudo bem? Ok? Porque, olha aí, o João deseja completar o seu álbum. Se ele deseja completar o seu álbum, então eu vou ter que fazer o quê? Vou multiplicar esses valores aí e descobrir quanto é que dá 134 vezes 5. Então, vamos lá. Vamos agora colocar o número 134. Então, vamos lá. 134 vezes 5, que é quanto tem em cada pacote. Tudo bem? Então, vamos lá. Bem devagar. 5 vezes 4. Vamos começar aqui a nossa conta. Ok? Então, vamos multiplicar 5 vezes 4. 5 vezes 4 é igual a quanto? 20. O que eu já ensinei? O 0 vai ficar. E o que acontece com 2? Ele vem para cá, ó. Aqui em cima o 2. Tá certo? Então, do número 20, olha aí, ó, do número 20, o 0 fica e o 2 sobe. Ok? Tá bom? Vamos agora ao próximo. 3 vezes 5. Então, vamos multiplicar aí. 3 vezes 5 ou 5 vezes 3 é quanto? 5 vezes 3 é 15. Porém, já tinha subido quem? O 2. Então, somado com mais 2 é igual a quanto? É igual a 17. Tá certo? 17, professor. Olha aqui o 17. O 7 fica. Tudo bem? E quem é que sobe? O 1 sobe, ó. Então, esse 1 aqui, esse camaradinha, vem para cá, tá certo? Então, vai subir o 1, ok? Então, 5 vezes 1, 5, ok? 5 vezes 1, 5. Mas já tinha subido 1. Então, 5 somado com mais 1 é quanto? 6, ok? Então, qual foi o resultado? 670, tá certo? Então, ó, voltando ao item anterior, 670. 134 vezes 5, 670. Tudo bem? Vamos voltar aí, ó, só para relembrar. 5 vezes 4, 20, sobe 2. 3 vezes 5, 15, com mais 2, 17. Ok? 17, sobe 1. 5 vezes 1, 5, com mais 1, 6. Ok? Aqui comigo. Então, quando você vai fazer essas contas de multiplicação, você tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá certo? Por quê? Porque você tem que prestar muita atenção qual o número que está subindo, qual o número que está descendo, tá certo? Se a multiplicação for por 10, por 100, por 1000, professor, eu preciso tomar esse cuidado? Não, você pode fazer o quê? Direto, essa conta, tá? Faz direto, tudo bem? De olho aqui na tela. Olha aqui, ó. Se a conta for por 10, por 100 ou por 1000, só lembrando, preciso fazer algum tipo de conta aqui? Não, eu vou fazer direto. Por exemplo, 3 vezes 100. Repete o 3 e acrescenta quem? Os 2 zeros, ok? Então, quanto é que vai dar 3 vezes 100? Vai dar 300, tudo bem? Agora, se a conta for por mais de um número, por exemplo, eu tenho aqui 14 vezes 12. Aí, nesse caso, você vai ter que fazer o processo de contas, tá bom? Olha aí, 14 vezes 12. Então, eu vou fazer bem devagar. Ó, vou pegar o 2 primeiro e multiplico por 4. 2 vezes 4, 8. Depois, por 1. 2 vezes 1, 2. Tracinho. E aí, vou começar agora com 1, tá certo? Então, vamos lá. 1 vezes 4, 4. Depois, 1 vezes 1, 1. Traço, sinal de mais. E vou fazer as somas. O 8, como não tem com quem baixar, somar, perdão, baixa. 2 mais 4, 6. E eu baixo quem? O 1. Ok? Daqui a pouco eu vou ensinar um outro método de multiplicar bem interessante. Aqui comigo. Então, nós vimos aí contas por 10, por 100, por 1000, não preciso fazer conta. Agora, quando não for 10 por 100, por 1000, eu tenho que armar a conta
com muito cuidado e efetuá-la. Tudo bem? Certo. Então vamos lá. Chegou agora a hora do nosso exercitando. Exercitando número 1. Maria e Rose estavam conversando a respeito de seus bombons que ganharam na Páscoa. Sabendo que Maria ganhou o quíntuplo, quantos bombons ela ganhou? Então nós podemos ver aí pelo suporte, né? Ganhei 140 bombons. E a outra diz, ganhei o quíntuplo. Quantos bombons a outra ganhou? Letra A, 500. Letra B, 600. Letra C, 700. Ou letra D, 800. Exercitando o número 2. Vamos lá. O coelho Abel deseja ir a uma festa, mas ficou em dúvidas, pois não sabe o que vestir. Olhando aí para o suporte, de quantas maneiras diferentes Abel pode se vestir? Letra A, 10. Letra B, 12. Letra C, 14. Ou letra D, 16. Muito bem, o que eu quero que você faça agora? Faça o exercitando com calma, tá bom? Marque uma das alternativas e daqui a pouco nós vamos retornar com as soluções. E tirando também todas as dúvidas, tudo bem? Então vamos lá.
Muito bem. E aí, conseguiu fazer as atividades? Conseguiu fazer todo o exercício? Ficou com dúvida em alguma coisa? Professor, fiquei com dúvida. Não tem problema, vamos tirar todas as dúvidas agora, tá certo? Então, de olho na tela para o primeiro exercitando. Sabendo que Maria ganhou o quíntuplo, quantos bombons ela ganhou? Muito bem, direto ao ponto. Então, aqui nós temos nossas amigas Maria e Rose, tá certo? Então, olha aí, o que uma diz? Ganhei 140 bombons. O que a outra fala? Para causar inveja na outra, ganhei o quíntuplo. E aí, quantos bombons ela ganhou? É a pergunta que fica, tá certo? Então, vamos fazer isso daí, tá bom? Bom, primeiramente, vamos entender uma coisa. Quando a gente fala aí nesses efeitos multiplicativos, nós temos aí o quê? O dobro, né? Podemos ter o triplo. Nós temos também o quê? O quádruplo. Ok? Nós temos aí o quíntuplo. Ok? Nessa linguagem matemática, se você ficar com dúvida, é só lembrar porque eu vou ensinar agora, tá bom? Se alguém falar ganhei o dobro, é só pegar o valor e multiplicar por quanto? Por 2. Não, ganhei o triplo. Pega o valor e multiplica por 3. Não, professor, ganhei o quádruplo. Então, pega o valor e multiplica por 4. Não, professor, ganhei o quíntuplo. Então, vou pegar o valor e multiplicar por 5. Tá certo? Então, quando falar dobro, triplo, quádruplo e quíntuplo, você tem que ficar de olho nessas ideias. Olha aqui o olho, fique de olho, tá bom? Dobro multiplica por 2, triplo por 3, quádruplo por 4 e quíntuplo por 5. Então, no caso do nosso problema, olha aí, ó, ganhei 140, outra ganhei o quíntuplo. Então, se é quíntuplo, eu vou pegar 140 e multiplicar por quanto, minha gente? Se é quíntuplo, eu vou multiplicar por 5. Muito bem. Então, vamos lá, multiplicar por 5, tudo certo? Então, 5 vezes 0 é 0, tá bom? Lembre, todo número multiplicado por 0 é 0. Depois, quanto é 5 vezes 4? 5 vezes 4, professor, 5 vezes 4 é 20. E o que a gente faz? O 0 permanece. E o que acontece com 2? Ele sobe, então ele vem para cá. Ó. Então, 5 vezes 1, 5. Com mais 2, 7. Então, quanto é que a outra ganhou? 700 bombons. É muito bombom. Então, voltando aqui, ó. Então, ela ganhou 700, tá certo? 700 bombons, que é justamente o quíntuplo de 140, tá certo? Então, aqui comigo. Então, vamos lembrar sempre dessas ideias. Dobro, multiplica por 2. Triplo, multiplica por 3. Quádruplo, multiplica por 4. E quíntuplo. Ganhei o quíntuplo, multiplica por 5. Tudo bem? Certo. Então, de olho no próximo exercitando. Olha aí nosso coelho Abel. Né? Nosso coelho Abel aí bonitão. Então, ele quer saber o seguinte. De quantas maneiras diferentes Abel pode se vestir? Tá certo? Esse é um problema bem interessante. Professor, o que eu vou fazer? Eu vou somar essas roupas com esses chapéus aqui? Eu vou pegar... O que eu vou fazer? Bom, se eu quero saber de quantas maneiras diferentes ele pode se vestir, eu tenho que fazer o quê? Combinações, tá certo? Isso aqui é um problema que envolve multiplicação com a ideia de combinação. E como é que eu faço um problema de combinação, professor? É simples. Nós temos o que aqui? Nós temos blusas, ok? E aqui embaixo nós temos chapéus. Tá certo? Chapéus. O que acontece? Eu tenho que combinar essas blusas com esses chapéus. Tudo bem? Ok? Então, basicamente, o seguinte. Nesse caso aqui, eu coloquei a tela de cálculo, mas você nem precisa, pode resolver aqui mesmo, tá bom? Por quê? É só você verificar. Quantas blusas eu tenho, professor? 1, 2, 3 blusas, ok? 3 blusas. E eu tenho que combiná-las com quantos tipos de chapéu? Vamos lá, quantos tipos de chapéu eu tenho? 1, 2, 3, 4 chapéus, ok? Então, eu tenho que combinar 3 blusas com 4 tipos de chapéus.
Quantas combinações dão aí, professor? Bom, nós temos 3 blusas, né, combinadas com 4 tipos de chapéu, então eu vou multiplicar. 3 vezes 4, qual é o resultado? 12. Muito bem. Então, o coelho Abel pode se vestir de quantas maneiras? 12 maneiras, tá certo? 12 maneiras de se vestir, ok? Então, o coelho Abel vai fazer esses tipos de combinações, tá certo? Aqui comigo. Muito bem, chegou agora a hora do nosso resumo do conteúdo. Muito bem, então nós vimos hoje o que? A multiplicação. Verificamos algumas ideias iniciais da multiplicação, falamos sobre alguns temas. Vamos relembrar? Então, de olho na tela. Bom, nós vimos o seguinte na aula de hoje, para começar, tá certo? Quando eu tenho uma multiplicação por 10, por 100 ou por 1000, eu preciso fazer conta? De jeito nenhum, tá certo? Eu apenas repito o número, ok? Quantos zeros tem aqui? 3. Então, eu repito esses números de zero. Então, 4 vezes 1000, qual é o valor? 4.000, tá certo? Nós vimos também que quando você faz uma multiplicação e o resultado dá 2 números, na unidade, na dezena, né? Você tem que fazer o quê? Nesse caso aqui, por exemplo, 35 vezes 4. 5 vezes 4, 20. Eu posso colocar o 20 aqui embaixo, todinho? Não. Quem é que fica? O 0, que é da unidade, e o 2 sobe, tá certo? Então, nesse caso, 3 vezes 4, 12, com mais 2, 14. Tudo bem? Vimos também algumas ideias interessantes, né? Por exemplo, a ideia do dobro. O que é o dobro? É quando eu multiplico por 2. A ideia do triplo é quando eu multiplico por 3. Também eu tenho o quê? A ideia do quádruplo, tá certo? Que é quando eu multiplico por 4. E também eu tenho o quíntuplo, ok? O que é o quíntuplo, professor? Eu vou multiplicar por 5, tá certo? Nós também vimos a ideia de quê? Nós vimos a ideia de combinação, ok? Também nós vimos a ideia de combinação. Lembra? O coelho Abel tinha 3 blusas e ele tinha que combinar com 4 chapéus, né? Então, 3 blusas combinadas com 4 chapéus dá um total de 12 possibilidades de se vestir, tá certo? Então, nós vimos muitas ideias hoje referente à multiplicação. Aqui comigo. Muito bem. Então, chegou agora o quê? A hora das nossas considerações finais. Muito bem, e as nossas considerações finais vão trabalhar com este maravilhoso livro, tá certo? Que se chama o quê? Meu Avô, um Escriba, de olho na tela. Esse livro maravilhoso, ele traz várias possibilidades de como efetuar as contas de adição, subtração, multiplicação e divisão, ao longo de uma história que também faz o quê? Com que o aluno possa viajar direto para o Egito Antigo, tá certo? Nessa história, o avô do personagem, que é um escriba, ensina para o seu neto várias maneiras interessantes de fazer contas de matemática, contextualizando. Tudo bem? Aqui comigo. Nesse livro, gente, você vai encontrar a possibilidade de fazer adições, subtrações, multiplicações e divisões de uma maneira muito especial. Eu não vou dizer para você como, então eu quero que você olhe o livro, tá certo? Eu quero agradecer sua participação na aula de hoje, estude, tire suas dúvidas com seu professor, um abraço e até a próxima aula.